E aí, família, vamos lá? Tá na hora da informação, mas é uma informação não muito legal, tá? Por quê? É correlacionada à matéria que eu gravei ontem, que já está no ar, falando sobre a contaminação da água, tá certo? E tanto que eu já vou fazer até a ressalva aqui logo no início do vídeo para não encebar, para não prender a atenção do povo sem necessidade, tá? Caso quem não queira assistir o vídeo. Eu vou colocar imagens, tá? Que eu garimpei, né, via internet, claro, dos corpos boiando no rio Ganges. Eu vou colocar, tanto que tem imagem até de cachorro comendo os corpos. Tá? Então, são imagens, entre aspas, fortes. Tá? Então, eu já recomendo. Quem não gostar desse tipo de imagem, não assista o vídeo. Até porque eu vou colocar essas imagens no fim do vídeo. Tá? Então, quem quiser assistir, quem quiser ver as imagens dos corpos lá do cachorro comendo, no final do vídeo vai estar. Tá? Mas, porque aí, quem quiser assistir toda a reportagem, né, quiser saber do que eu estou falando, vai dar para assistir tudo. Só que na hora que chegar no final, eu vou avisar, a partir daqui vai ter as imagens. Aí quem não quiser assistir, eu sugiro que saia do vídeo. Tá? Como eu já falei, eu quero que o canal cresça, só que eu quero que o canal cresça de uma forma decente, de uma forma honesta. Não vou ficar fazendo clickbait, não vou ficar implorando para as pessoas assistirem os vídeos. Até porque eu sei dos critérios que eu tenho e dos jornais que eu pego as matérias. Então são todos criteriosos. Tá? Tanto que depois que saiu essa matéria dos corpos nos rios, o Japão colocou banimento. Tá? Que as pessoas que vierem da Índia, do Nepal e do Paquistão, elas estão proibidas de entrar no Japão. Olha só, tanto que o título da segunda matéria é o seguinte, vão ser duas matérias em uma. Tá? Japão impedirá a entrada de estrangeiros da Índia, Nepal e Paquistão. Tá? Então, já estão cientes. Então, ressalto. Se você não gostar de imagens fortes, não assista até o final do vídeo. Assista só até a parte que eu falo. A partir da hora que eu falar aqui, a partir daqui, são imagens fortes, você fecha o vídeo ou já sai do vídeo. Tá? Mas vamos lá. Índia coloca rede no rio Ganges para resgatar os mortos do coronavírus que estão boiando. Por que eu levantei esse tema? Por causa da contaminação da água. Como eu já vi gravado um vídeo que já está no ar, falando da contaminação da água pelos mortos do coronavírus. Por que eu levantei essa hipótese? Porque estão jogando o corpo no rio. O corpo é 70% água, infectado com coronavírus, vai para a água. E aí? Vai ficar uma água potável? Tá certo que o rio Ganges é um rio divino para os indianos, mas ele é sujo. Mas de qualquer maneira vai ficar pior. Tá? Só que eu levantei uma outra questão também no outro vídeo. Tem lugares que estão cavando valões. Tá? Eles estão cavando valões e estão jogando muitas pessoas ali no mesmo local. E o que acontece? Quando o corpo humano ele é 70% água. Aí a hora que o corpo começar a decompor, vai descer aquele monte de líquido, aquele fluido corporal para a terra. Só que em uma certa profundidade da terra existem os aquíferos, né? Os aquíferos nada mais são o que? Os lençóis freáticos. São os lençóis freáticos, desculpa o engasgo, tá? Que abastecem as cidades, os rios, de água doce. Então, se houver a contaminação dos lençóis freáticos, o que pode acontecer? Com aquele fluido corporal, o que pode acontecer com aquilo ali? A água pode ficar impossibilitada de beber. Por quê? Vai estar contaminado. E aí não se sabe se vai causar doenças, se vai causar morte, não se sabe o que pode acontecer com a contaminação dos lençóis freáticos com o fluido corporal das pessoas contaminadas com coronavírus ali. Foi igual o pé de cana falou, mas a terra filtra. Sim, só que a terra filtra até um certo ponto. Ela não filtra tudo. Por que eu falo isso? Vocês se lembram na época da escola que as pessoas queriam construir uns filtros caseiros e etc. Então era colocado várias camadas de vários tipos de terra.
não é só um tipo de terra, são vários tipos para poder filtrar. Além que um tipo de terra só, ela vai filtrar até um certo tanto. Ela vai absorver até um certo tanto. Mas dependendo da quantidade de líquido que está ali, ele vai continuar descendo. Se você tem um vaso de água dentro da sua casa, se você coloca muita água naquela planta, o que acontece? O fundo encharca, porque desceu água demais. Não é? A mesma coisa acontece. Então tem muitos locais que fizeram esses valores, jogaram as pessoas ali, só que nós não podemos nos esquecer que existe chuva. Aí junta a água da chuva com o fluido corporal das pessoas que estão descendo, e aí o que vai dar desses lençóis freáticos? No caso dos aquíferos, vão ser contaminados. Infelizmente pode acontecer. Tá? Da mesma forma que o rio Ganges está sendo contaminado com o resto dos corpos das pessoas com coronavírus que estão sendo jogados lá. Por isso que eu fiz questão de colocar as imagens para provar por A mais B que não é sensacionalismo. Tá? Existe um respaldo na coisa. Mas vamos aqui à matéria. Índia coloca a rede no Ganges para resgatar mortos de coronavírus. As autoridades do norte da Índia informaram que estenderam uma rede no rio Ganges depois da descoberta de dezenas de corpos que seriam vítimas do coronavírus flutuando no rio. O ministro de Recursos Hídricos, então ministro da Água, né, vamos traduzir no pé da letra, do estado de Bihar, no Nordeste, Sanjay Kumar, anunciou no Twitter que uma rede foi colocada no Ganges, na fronteira com o estado de Uttar Pradesh. As patrulhas foram intensificadas nessa região. A descoberta de 71 corpos no estado de Bihar, só vou fazer uma ressalva agora, até a hora que eles editarem essa matéria, estava em 71 corpos. A hora que eu estava procurando as imagens dos corpos para poder colocar no vídeo, já estavam em mais de 100, chegando até a contagem de 150. Então já deu para vocês terem ideia que é muita gente que está dentro daquela água. Tá? Então, muitas pessoas foram jogadas ali. Então, você já imaginou a caca que isso vai dar no recurso hídrico da Índia. Tá? Reavivou os temores de que o vírus esteja devastando o interior rural da Índia, onde vivem 2/3 da população. O governo estadual tratou da infeliz questão dos restos mortais flutuantes nas águas do Ganges, acrescentou Sanjay Kumar. Disse que lamenta a tragédia dos danos causados ao rio Ganges. O rio Ganges é um rio, como é que se diz, divino para os indianos. Né? Só que os indianos, antes, o que eles faziam? Eles cremavam os corpos e jogavam a cinza lá. Claro que o rio Ganges, você não pode falar assim, nossa, que beleza de rio limpinho. Mas também não precisa extrapolar, jogando o corpo ali. Né? Claro que o troço assim, já é bem sujo, né? Com a contaminação da água das pessoas, com fluido corporal, com coronavírus, o que será que vai dar nisso? Por que eu falo isso? A China já tem o duplo mutante, esse vírus aí que já está detonando todo mundo. Né? E você vê que o coronavírus ele muta assim. Ó. E nas imagens que eu vou colocar, tinha cachorros comendo as carcaças. Né? Do caso assim, das pessoas, né, que estavam lá boiando, né, que vai na beirada ali, fica acessível para os cachorros. E os cachorros estavam comendo esses corpos. Então o que vai dar com o cachorro comendo corpo com coronavírus? Por que eu levantei esse ponto? A China, ela falou, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que eu não acredito, tá? Já deixo bem claro, mas a China falou que o problema do coronavírus inicial não foi dos laboratórios de pesquisa da China de vírus, foi por causa de morcego. Foi o morcego que causou toda essa nhaca. Então você já imaginou os cachorros comendo pessoas, no caso assim os corpos, com o vírus do coronavírus ali, com duplo mutante, o que não vai dar? Com o vírus mutando direto, o que será que vai dar disso? Não dá para prever, não dá nem para ter ideia da situação que vai dar. Tá? Mas continuando. Então são pontos que eu levanto aqui que nós devemos parar para pensar. Se nós podemos fazer alguma coisa ou não, é outros 500. Mas são pontos que nós temos que levantar para podermos nos proteger. Tá? De acordo com o ministro, as necrópsias
revelaram que as vítimas estavam mortas há 4 ou 5 dias. Né? Só que na foto que eu vou colocar ali, né, de um cachorro comendo, aquele corpo ali, ó, já tem muito mais de 5 dias, tá? Pode ter certeza disso. Segundo os moradores ouvidos pela AFP, a AFP é a agência de jornalismo francesa, tá? Tanto que foi uma agência francesa de jornalismo que meio que soltou isso para o mundo, tá? Então já dá para vocês terem ideia. Uma coisa que eu me pergunto, por que os grandes canais não estão divulgando esse tipo de matéria, não estão mostrando esse tipo de matéria, essa realidade que está acontecendo? Eu não vejo o canal grande mostrando isso, tá? Não vejo. Então já dá para vocês terem ideia que estão tentando, entre aspas, encobrir certas coisas, tá? Os corpos podem ter sido abandonados no rio sagrado pelos hindus por familiares que não tinham recursos para comprar madeira necessária para as cremações tradicionais. Outro motivo apontado pelos entrevistados foi a falta de espaço nos crematórios, assoberbados devido ao grande número de mortes por coronavírus. Os jornais locais informaram que 25 corpos também foram encontrados no distrito de Gamar, em Uttar Pradesh. Então, já deu para você ter ideia. Se a gente levar em base só dessa matéria aqui, tá? Sem atualização, são 25 daqui, tá? No caso do distrito de Gamar. Mas aquele outro número de 71 já vai para quanto? Já vai para 70, 80, 90, 96. Já quase 100 corpos dentro d'água. Então já deu para vocês terem ideia que é muito corpo soltando muita caca dentro da água. O total de óbitos na Índia passou de 250 mil. Muitos especialistas consideram, no entanto, que o balanço real seja muito maior, já que a pandemia se propagou além das grandes cidades, chegando a áreas rurais onde hospitais e registros são deficientes. Olha aí. Então, os números podem ser muito superior. Tanto que a Suzuki ela havia parado as fábricas para direcionar os oxigênios para os hospitais. Porque como está dando falta de oxigênio na Índia, a Suzuki falou assim, não, vamos parar as fábricas um pouco, né, e ceder os oxigênios. Que é esses oxigênios que vão ser usados na solda, né, dos carros. E cedeu. Só que, como ainda está faltando, a Suzuki já anunciou que ela vai estender o tempo de parada na Índia. O que eu acho bacana, por isso que eu já estou relatando para vocês aqui. E ontem saiu uma matéria, que eu não quis gravar, né, falando que morreu 11 pessoas na Índia ontem, saiu aqui no Japão, tá? Por falta de oxigênio. Olha que complicado. Então eu não gosto de ficar trazendo muita matéria de morte para o canal. Só que tem hora que a gente tem que mostrar a realidade, né? E nu e cru, para provar por A mais B que nós não estamos falando besteira. Aqui não, tá? Até porque as fontes de reportagem que eu pego são fontes credenciadas, são fontes que usam aquele fator não fake news, tá? Eles têm um certificado e eu uso esses locais para poder tirar as matérias. Então, é aquela velha história, é a minha credibilidade em jogo também. Agora vamos à outra parte da matéria. Japão impedirá a entrada de estrangeiros da Índia, Nepal e Paquistão. Olha aí. Por que o Japão já soltou isso hoje? Por causa dessa história do Rio ontem. Porque até ontem não tinha nada. Coincidência à parte, tá? Depois que saiu essa história do Rio, o Japão postou isso. O Japão soltou isso hoje. É muita coincidência, tá? Para falar assim, soltou o negócio do Rio num dia e o Japão já bloqueia a entrada de estrangeiros do Paquistão, da Índia, do Nepal no Japão. Então não dá para falar que é coincidência, tá? Mas tem pessoas que vão falar, por isso que eu falo assim, coincidências à parte. O governo japonês disse na quarta-feira que barrará a entrada de estrangeiros que estiveram na Índia, Nepal ou Paquistão nos 14 dias anteriores à sua chegada no Japão, em meio à disseminação de variantes mais contagiosas
do novo coronavírus. E o Japão faz isso mesmo, tanto que há relatos de pessoas que chegaram no Japão com o certificado do coronavírus, né, não atualizado ou não em conformidade com as regras japonesas. Então o que o Japão fez? Aqui você não entra. Do aeroporto mesmo a pessoa já foi embora. Tá? Então já dá para vocês terem ideia que eles fazem isso mesmo. Eles não deixam a pessoa entrar. A medida em vigor na sexta-feira ocorre em um momento em que vai entrar em vigor na sexta-feira, tá? Ocorre em um momento que a Índia continua lutando contra o surto de infecções causadas por variantes do coronavírus, gerando temores que possam ter se espalhado pelos países vizinhos, como Nepal e Paquistão. Por que o Japão anunciou hoje para entrar em vigor só na quarta-feira? Para dar tempo de avisar os viajantes, para os viajantes se atualizarem e não virem para cá. Aqueles que não se atualizarem, nesse meio tempo, você vê que o Japão dá tempo de 2 dias. Tanto que até dentro do estado de emergência também. Quando eles anunciam o estado de emergência, eles anunciam com 2 dias de antecedência. Para dar tempo das pessoas aqui dentro, internamente falando, caso as prefeituras, etc., tomarem suas providências para o estado de emergência. Eles não fazem assim, não, a partir de hoje é assim tal, é assim tal. Não, o Japão nunca fez isso. Tá? Pelo menos até onde que eu conheço. Residentes permanentes e suas famílias, bem como cônjuges e filhos de cidadãos japoneses que deixaram o Japão até a quinta-feira, semana passada, com permissão de reentrada, estarão isentos da medida. Estrangeiros com status de residência permanente especial, especial, tá? Também estarão isentos da proibição de entrada que abrange os 3 países do sul da Ásia. No momento, cidadãos japoneses e residentes estrangeiros vindos de cerca de 35 países e regiões, incluindo a Índia, Nepal e Paquistão, são obrigados a apresentar prova de teste do coronavírus negativos feito antes, no momento e após a chegada. Tanto que existe uma regra para esses locais que é o seguinte: o normal seria 3 dias nos aposentos do governo para poder fazer o teste. Na hora que chegar faz um teste, depois de 3 dias faz outro. Para esses países, no caso Índia, Nepal e Paquistão, são 6 dias. Eles têm que ficar 6 dias lá, para vocês terem ideia de como a coisa está. As pessoas que chegam de 3 países também devem ficar em quarentena por 6 dias, foi o que eu acabei de falar, em instalações designadas, enquanto aqueles que chegam do resto dos outros países e regiões listados devem fazê-los por 3 dias. Na quarta-feira, a Índia relatou um recorde de 4.205 mortes por coronavírus no período de um dia, elevando um total de fatalidades por infecções por coronavírus para 254.197 mortes por coronavírus. O terceiro maior do mundo, depois dos Estados Unidos e do Brasil. Infelizmente, o Brasil está no ranking também. Então já deu para vocês terem ideia que o vídeo ficou longo, minhas desculpas, porque são 2 matérias com comentários, então acabou se estendendo muito. Tá? E a partir de agora, quem não quiser ver as fotos, sugiro que saia, porque a partir de agora eu vou colocar as fotos, né, dos corpos boiando e do cachorrinho lá, do doguinho comendo o corpo, tá? Eu falo assim, doguinho, para tentar ficar um pouquinho mais, né, menos forte, tá? Então a partir daqui agora vai as imagens, né, e já encerro o vídeo, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais. Imagens agora.